Boa noite. Bom, são 20 horas e 10 minutos. Quando você quiser começar, fique à vontade, tá? Tá bom, já posso começar então. Pode Pode ser? sim. Então vamos lá. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, nós entramos agora na nossa terceira semana da disciplina de Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública. Semana passada, na semana 2, nós trabalhamos aí a segunda parte dos conceitos básicos sobre indicadores sociais, onde estudamos as considerações metodológicas que envolvem a construção, busca e seleção de indicadores sociais. Vocês tiveram aí disponibilizados aí o fórum de discussão 2, e hoje, então, nós damos início à terceira semana, cujo assunto é principais pesquisas e fontes de dados e indicadores. Essa semana se inicia hoje, então, dia 7 de março, vai até o dia 15 de março. Bom, quando se fala de principais pesquisas e fontes de dados e indicadores, é importante que a gente entenda onde encontrar essas fontes de dados, essas pesquisas, né? A gente viu já que tem um turbilhão de institutos, de instituições, de entidades que buscam sistematizar aí a informação e, consequentemente, ter indicadores, ter diagnósticos, né, que possam ser úteis na nossa gestão pública, né? Então, a ideia hoje é que a gente apresente as principais pesquisas e fontes de dados para a construção e busca dos indicadores socioeconômicos em imensa diversidade de opções, e tudo isso para ajudar a melhorar na elaboração de indicadores para programas sociais e seu contexto territoriais. Bom, aí a gente precisa entender quais são os principais produtores de dados e indicadores no Brasil, né? Quando a gente começa a falar de estatísticas sociais, econômicas e demográficas, a gente percebe que existe um esforço histórico aí para a construção de indicadores no Brasil, e tudo isso levou a uma produção, compilação e disseminação de agências, que tanto no nível federal, estadual ou municipal. É importante a gente entender que a Constituição de 88, no seu artigo 21, inciso 15, ela compete à União organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Então, está na nossa Constituição esse objetivo. E daí que, a partir dessa necessidade, é que se surgiu o IBGE, né? Houve a necessidade de se ter uma rede em todo o território nacional, onde conseguisse ter capilaridade em todos os estados, em todos os municípios, né? Pelo menos um esforço para se estar em todos os municípios. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística veio com essa missão para cumprir o que se está na Constituição. Então, o IBGE, ele nada mais é do que o agente coordenador do que a gente chama de Sistema Estatístico Nacional, né? Ele é aquele que vai produzir dados primários, compilar informações de ministérios, de outras fontes, de agentes disseminadores estatísticos. Então, o IBGE, ele, além de produzir a informação, ele também consegue buscar outras fontes de dados, cruzar com as suas informações e compilar isso e disponibilizar aí para consulta né, geral da população, principalmente para nós, gestores públicos, que precisamos estar atentos a essas informações, estar atentos a indicadores e, consequentemente, atuar na nossa gestão pública, gerando aí produtos para a gestão pública. Bom, existem também, além desse âmbito nacional, que a gente viu o IBGE, nós temos também as agências estaduais de estatísticas. Em alguns casos, os municípios também têm os seus departamentos, os seus institutos municipais. Você já deve ter ouvido falar aí na sua cidade de alguma iniciativa, de alguém que criou um instituto de pesquisa, ou então um município resolveu criar um departamento próprio de estatística e de pesquisa, justamente para compilar os dados municipais com o intuito, com o objetivo de melhorar a sua gestão pública. Então, a gente percebe que as secretarias de Estado, os próprios municípios, eles também têm a capacidade de criar, de produzir dados primários. E tudo isso vem aí de pesquisas amostrais. Bom,
próprios ministérios, os vários ministérios nós temos, e aí a gente chama a atenção que, ao longo dos governos, os ministérios foram mudando os nomes, né? A gente vê aqui no caderno didático nosso, chama de algum ministério tem algum certo nome, e aí no governo Bolsonaro mudou, depois veio o novo governo Lula e transformou também, então fiquem atentos a essas mudanças, tá? Muitas vezes na apostila vai chamar um ministério que você precisa ir lá e saber como é que se chama esse ministério hoje em dia. Então, a gente vê na apostila que está citando desenvolvimento social e combate à fome, e hoje em dia já não é um ministério só, são coisas separadas, né? São funções que estão em ministérios separados. Mas o que importa é que, tanto no governo Lula, quanto no governo Bolsonaro, quanto no governo no atual, Dilma, o que for, os ministérios também têm órgãos encarregados para a produção, organização dos seus dados administrativos. O ministério em si, ele tenta compilar os seus dados para que facilite a gestão pública, né? Então, os ministérios têm a consciência de que os seus dados são importantes para melhor gestão pública da própria pasta ou de outras fontes ou de outros órgãos que necessitarem de algum cruzamento, né? Então, nós temos aí os que são campeões nesse sentido, são os ministérios da Saúde, da Educação, da Previdência, do Trabalho, do Desenvolvimento Social. Os nomes mudam um pouquinho, mas, de uma forma geral, a pasta tem o objetivo de cuidar da saúde, da educação, da previdência, do trabalho e do desenvolvimento social, tá? Então, ficar atento aí a essas mudanças que ocorrem de gestão em gestão. Em Minas, nós temos também essa preocupação. Não sei se vocês conhecem, no estado de Minas Gerais, nós temos a Fundação João Pinheiro. Ela é uma instituição de ensino superior e nela também existem algumas pesquisas disponíveis que podem ser utilizadas aí na nossa gestão pública estadual. Nós temos as duas universidades estaduais, nós temos a Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros, que tem um campus sede em Montes Claros, nós temos a UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais, que tem um campus sede em Belo Horizonte. Ambas também têm pesquisas, também têm trabalhos que desenvolvem indicadores e podem também ser acompanhados. Por exemplo, a Unimontes aqui, em Montes Claros, onde eu estou, nós temos no Departamento de Ciências Econômicas o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor. E esse IPC, ele gera mensalmente um indicador que é a inflação de Montes Claros. Então, em Montes Claros, quem tradicionalmente, já há 30 anos, gera os números de inflação, os números inflacionários para a gente, é esse órgão. Então, a gente pode utilizar aí a universidade para ter essas informações econômicas. Tem também indicador de trabalho, de emprego, enfim. Então, basta você buscar essas instituições que nelas você vai encontrar alguma diretoria, algum projeto, algum órgão que está ali responsável por esses dados estatísticos, né? Muitas vezes no IBGE você tem uma facilidade de encontrar alguns dados, mas às vezes esses dados ainda não conseguiram chegar no nível municipal ou algum nível que você necessita, então você precisa buscar uma outra fonte. A gente já conversou que essa fonte tem que ter credibilidade, e aí você pode encontrar isso aí nas universidades também. Nos institutos federais também, nas universidades federais, eu estou citando o ENG e o Unimontes, que são universidades estaduais que fazem parte desse quadro estadual que nós trabalhamos, né? Mas todas as instituições de ensino superior mineiras, as federais também, têm esse trabalho de desenvolver esse tipo de indicadores, levantamento de pesquisas. Essas secretarias, elas geralmente têm uma diretoria de pesquisa estatística, né? Tem também o portal de dados abertos do Estado de Minas Gerais, depois vocês pesquisem lá, coloquem lá no Google, portal de dados abertos do Estado de Minas Gerais, você vai ter o cruzamento de várias informações, seja da polícia, do judiciário, seja da saúde, da educação. Então, existe um esforço no Estado de Minas Gerais para compilar esses dados. Então, o que a gente tem que entender é que as instituições públicas, por exemplo, essas secretarias, elas têm uma função específica da sua pasta, mas elas também acabam produzindo informações e gerando dados nos seus procedimentos administrativos e operacionais, mesmo que o fim dessa unidade não seja gerar dados estatísticos, né?
o fim dela não é esse, mas a sua pasta, a sua gestão acaba gerando números que os seus próprios procedimentos administrativos, que é inerente à sua função, acaba gerando números, né? E muitas vezes essas secretarias criam diretorias específicas para a compilação desses dados, ou tem secretarias que não fazem isso. Então, basta você ter acesso aí a um projeto de pesquisa, alguma iniciativa que consiga pegar esses dados e compilar e utilizá-los da melhor forma possível, né? Quando a gente fala de gerador de informações, além das secretarias, a gente não pode esquecer que os próprios postos de saúde, as escolas, os postos de atendimento ao trabalhador, as delegacias, as unidades de prestação de serviços públicos, todas elas geram informação. Todas elas atuam como centros de produção de informação, né? E todas essas informações acabam sendo de interesse na elaboração de diagnósticos, principalmente quando se fala de pequenas comunidades e territórios, né? A gente vê que, muitas vezes, esses dados estatísticos aí do IBGE, ou de instituições grandes, esses dados são úteis, mas não dão conta de atuar, por exemplo, em comunidades, pequenas comunidades rurais. Às vezes a cidade que você está aí lotado, ela tem alguns bolsões, alguns lugarejos que não tem claramente informações, e você precisa ter uma outra iniciativa para buscar esses dados. Bom, todas essas unidades, que poderíamos dizer que seriam informais, elas integram o sistema de produção e disseminação de estatísticas públicas do Brasil, né? Então, tudo isso acaba cobrindo ali um escopo temático e territorial bastante abrangente. Também, uma ferramenta que nós temos são os censos demográficos, né? Esses censos demográficos, eles têm a finalidade de contabilizar o tamanho da população para fins militares e fiscais. Esse censo demográfico, ele é uma forma sistematizada de acompanhar alguns números populacionais, alguns números demográficos, né? No Brasil, esses censos demográficos foram implantados no final do Império, lá atrás, né? Foram realizados a partir de uma regularidade maior num período republicano, né? Até se chegar aí à Constituição de 88, onde se obrigou a ter institucionalmente esses censos demográficos, né, por meio do IBGE, né? E com o passar do tempo, a gente toda essa história brasileira de censos demográficos foi se aprimorando. Então, foram tendo aprimoramentos metodológicos, aprimoramentos conceituais, então tudo isso foi contribuindo para o que a gente tem hoje, né? Em 1940, teve um censo que foi o primeiro recenseamento moderno no Brasil, onde se procurou seguir mecanismos internacionais no sentido de garantir melhor captação dos dados e comparabilidade dos resultados com outros países, né? Ou seja, queria se medir alguns números no Brasil onde se pudesse comparar com outras populações mundiais, né? Então, por isso, tentaram seguir uma padronização internacional para depois saber em que posição que o Brasil estaria em relação a outros países, né? Então, a partir dessa década de 60, desse censo da década de 60, introduziu-se a amostragem, ou seja, não se ouve toda a população, 100% da população, se ouve uma amostra, né? Geralmente, estatisticamente falando, você consegue, por meio de uma amostra, você consegue descobrir, você consegue retratar um contexto, uma realidade, né? Então, a partir da década de 60, desse censo de 1960, em que começou-se a utilizar uma amostragem nesse recenseamento, né? Então, isso acabou permitindo a ampliação do escopo temático investigado no censo, ou seja, outros temas puderam ser inseridos nesse censo demográfico, porque até então, como não tinha amostra, tentava-se ouvir todo mundo, era um esforço muito grande, então não se conseguia ouvir com todos os temas, e a partir disso foi possível então, tá? Desde então, da adoção dessa amostragem, uma parcela da população passou a responder um questionário mais detalhado, e além desse questionário básico, que é o que a gente tem aqui na nossa tela, um exemplo que está no nosso caderno didático, né? Também passou-se a coletar características da moradia, relações de parentesco, sexo, idade, condições de alfabetização dos moradores. Então, tudo isso foi
tradicionalmente sistematizado e foi, ao longo do tempo, criando uma série histórica, né? Onde a gente tem aí hoje um turbilhão de dados, principalmente no IBGE, à disposição. No censo de 2000, né, porque a lei fala que precisa se ouvir a população, medir, mensurar a população demograficamente de 10 em 10 anos, né? Em 2000, passou-se a levantar no questionário mais de 70 quesitos de informação, cobrindo aí características domiciliares, infraestrutura urbana, posse de bens, características demográficas, educacionais dos indivíduos, inserções de mão de obra, rendimento. Então, ampliou aí os temas que precisariam ser levantados para conseguir retratar melhor a realidade brasileira, né? Cada quesito de informação levantada pode, então, se constituir num indicador relevante. Então, a partir do momento que esses temas conseguiram ser inseridos no censo, pode-se, então, gerar indicadores. A gente já conversou o quão importante é ter os indicadores, né? Então, foi a partir disso que conseguiu-se ter os indicadores que nós temos hoje em dia. Então, esses indicadores que se tornaram indicadores relevantes, eles dependiam muito desse diagnóstico que era por meio desses temas que estavam disponibilizados. Então, foi por meio deles mesmo que se tornou realidade, que se tornou possível. E graças a esses novos temas, esses novos indicadores, é que se teve um avanço aí na intervenção dos programas públicos, né? Os programas públicos conseguiram ser mais eficazes ao longo do tempo por causa desse retrato mais bem feito da realidade. Bom, pessoal, se vocês tiverem aí dúvidas, podem me chamando, pode interrompendo, a Alessandra me dando toque aí, tá? Por favor, pode falando, tá bom? Bom, então, os resultados do censo demográfico, então, eles passaram a ser mais organizados por volumes. Hoje em dia, nós temos tudo pelo web, né? Há um tempo atrás não era assim, mas com o passar do tempo, com a tecnologia da informação se desenvolvendo, tecnologia web, então a gente cada vez mais tem esses dados presentes facilmente na web, né? Alguns desses institutos exigem usuário e senha, outros, como o IBGE, não. Você simplesmente chega, basta você conhecer as opções disponíveis e conseguir garimpar ali dentro, no turbilhão de informações, o que for melhor para você, né? Então, você passou a ter temáticas como domicílios, características da população, migração, deslocamento, trabalho e rendimento, educação, tudo isso você encontra no IBGE. O IBGE também tem uma ferramenta que se chama Sidra. O endereço é esse daqui, ó, www.sidra.ibge.gov.br, que é uma sigla, né, onde você vai ter informações mais específicas. Nesse Sidra, nessa ferramenta Sidra, você consegue construir tabelas temáticas, você consegue trabalhar melhor os seus dados. Depois entrem lá, explorem a Sidra, essa ferramenta Sidra, e veja as possibilidades que você consegue cruzar lá, tá bom? Aqui não dá tempo de eu mostrar, porque é muita informação, é muita coisa de ter que conversar, mas depois eu peço que vocês acessem esse site e dêem uma olhada nele. Bom, realizar um censo demográfico em um país como o Brasil, que é um dos maiores censos demográficos do mundo, é algo bem complexo, né? É algo que exige toda uma mobilização de pessoas, né, de uma equipe muito grande, é um período curto de tempo para sua execução. Como eu falei, o censo ele tem que ser feito de 10 em 10 anos, por quê? Porque precisa-se acompanhar o desenvolvimento dos números, né, da população, entender melhor a população. Então, estabeleceu-se uma metodologia de que 10 em 10 anos precisa ir às ruas e conversar com a população e saber um pouco de como ela é, né? Só que, infelizmente, em 2020, nós tivemos a pandemia, não foi possível realizar ali essa metodologia de 10 anos, porque havia ocorrido em 2020, em 2010, e 2020 teria que acontecer, não foi possível. Adiou-se para o mês de 2021. Infelizmente, 2021 também não foi possível por cortes no orçamento federal. E aí, em 2022, no final de 2022, teve início o censo, que seria o censo 2020, né? E aí,
75 milhões de domicílios espalhados por 8,5 milhões de quilômetros quadrados tinham o objetivo de ser visitados. Né? Eu não vou dizer para vocês que foram visitados 100%, a gente teve alguns probleminhas do censo, não sei se vocês acompanharam, a gente teve alguns probleminhas na finalização do censo, mas o objetivo era visitar os 75 milhões de domicílios espalhados. O IBGE tem uma sistemática de visitar, o objetivo é visitar todos os domicílios de 10 em 10 anos, mas periodicamente o IBGE ouve por amostragem. Né? Ele faz amostras para acompanhar alguns dados demográficos, né? Mas o mais amplo, que é esses 10 anos, o objetivo é ouvir todo mundo. Provavelmente, todo mundo aqui recebeu o IBGE em casa. Alguém não recebeu? Acho que todos, né? Se todos receberam, eu fico feliz. Ou seja, deu certo. Pelo menos para a gente aqui deu certo, né? Então, além do tamanho da população, que é o objetivo desse censo demográfico, o objetivo é saber sobre frequência, escola, universidade, saneamento, sustento da família, raça, mortalidade, tipo de moradia, coleta de lixo, fornecimento de energia elétrica. Esse é o objetivo do censo mais atualizado aí de 2022, que que eu busquei isso no site. Nossa caderno didático não tem isso aqui, eu estou trazendo aqui direto do site, nossa caderno didático, no caso, está um pouquinho desatualizado, então eu procurei trazer algumas atualizações para vocês contraporem quando vocês lerem o caderno. Ao lerem, verifiquem algumas informações precisam ser atualizadas, eu estou procurando atualizar tudo para vocês aqui nessa aula de hoje, tá? Então, a partir do censo, gente, qual que é a importância do censo? É por meio dele que se calcula, por exemplo, quanto cada cidade vai receber de recursos federais. A gente sabe que existe um fundo nacional que cada município recebe uma parte do recurso da União, né? E recebe conforme o tamanho da população, né? O que acontece? Se a população ela muda também a fatia do bolo de cada município. Se o município aumenta a sua população, o município fica feliz, porque vai receber mais dinheiro. Agora, quando reduz, aí isso é um problema. Não sei se vocês estão acompanhando, mas existia uma previsão de se ter 215 milhões de brasileiros nesse próximo censo, e, na verdade, constatou-se 207 milhões. Vocês viram isso? Então, o que isso significa? Isso pode impactar alguns municípios, sim. Alguns municípios podem ter a quantidade de cadeiras da Câmara de Vereadores reduzidos, porque tudo isso é de acordo com o tamanho da população. Alguns municípios vai ter um valor do Fundo Nacional reduzido. Então, o censo é muito importante. Então, por isso que se está tendo um esforço muito grande para que ele seja realmente fidedigno, seja realmente um retrato da realidade brasileira em termos populacionais, né? O IBGE, a sistemática dele é fazer umas pequenas divisões territoriais. Então, ele não divide só o município, só estados e municípios, não. Ele pega o município e faz divisões territoriais. Ele consegue criar uma divisão territorial para cerca de 300 domicílios, ou seja, pega a sua cidade, divide a sua cidade em espaços que caibam 300 domicílios. Então, isso é um território do IBGE, né? Então, ele trabalha, ele consegue chegar nesse nível territorial. Então, por isso que o IBGE é muito importante, tá? A sua sistemática é muito interessante. Então, essa é a menor unidade de divulgação dos resultados do censo. Então, esse delineamento geográfico de formação estatística permite que se crie, que se formule programas sociais com nível de detalhamento muito alto e variado também. Depende muito do que você objetiva, né? Permite ter uma escala inframunicipal, onde você consegue perceber áreas não atendidas por serviços públicos, bolsões de pobreza, pontos de mancha urbana, que às vezes o programa de ação pública não atua. Às vezes, uma cidade como São Paulo, onde se tem um programa de uma cidade que é muito grande, né? Tem uma prefeitura. E aí um programa social que procura atender a cidade, às vezes não chega nesse nível de inframunicípio, né? Ou seja, não atua nesse território. E às vezes uma cidade com números muito ricos podem ter
territórios, né, podem ter bolsões de pobreza no mesmo nível do Nordeste, por exemplo. Então, é muito importante que nós, gestores públicos, por exemplo, Belo Horizonte, uma grande cidade, Betim, Uberlândia, Montes Claros, essas cidades maiores, precisa-se ter uma atenção para que não se seja uniformizada a atuação, ou seja, que o programa, que os indicadores, que os números realmente representem ali as regiões dessa cidade, que às vezes a cidade pode ter uma região mais rica, né, e outra mais pobre, e às vezes a pobre não vai ser atendida porque vai entrar no geralzão, né? Então, é muito importante, o IBGE consegue chegar nesse nível inframunicipal, tá? Bom, eu já falei, bom, aqui, gente, é o que eu adiantei para vocês, mas a grande polêmica, né? Que existe aí sobre o IBGE. Então, que a BBC News, a notícia, censo IBGE. A polêmica sobre o tamanho da população que pode tirar dinheiro dos municípios. O censo, esse último censo, acabou tendo alguns problemas, não sei se vocês têm acompanhado, e esses problemas estão colocando em xeque a qualidade e a credibilidade desse último censo, né? A gente vem passando aí por uma questão de, como se diz, um questionamento da ciência, então o IBGE existe uma experiência muito grande, mas está sendo questionado, né? E justamente o questionamento aumentou quando se percebeu que a projeção dos 215 milhões, ela não se cumpriu, ou seja, trouxe que uma população, a Controladoria Geral da União recebeu do IBGE a informação oficial no final de dezembro de que existem 207 milhões de brasileiros atualmente, e não 215 milhões, né? Como eu disse, os impactos podem ser catastróficos para alguns municípios, por exemplo, né? Bom, por isso, né, que também, que eu falei que existem aí alguns censos, algumas contagens populacionais entre os censos. Então, 10 em 10 anos é um censo demográfico grande, de 5 em 5 anos é feita a contagem de população, só que não é todos os municípios que são pesquisados. São uma amostragem de municípios brasileiros, e isso, então, tenta equilibrar aí a contagem. Então, agora em 2022, fechando, 2022 e 2023, fechando os 10 anos, daqui 5 anos, provavelmente vai acontecer a contagem da população para conseguir acompanhar. O censo de 10 em 10 anos ele é mais completo, várias informações, vários temas são levantados. Estes 5 em 5 anos, não. Esses 5 em 5 anos é mais restrito, é menos informação, é menos tema, e é só para manter ali uma atualização da projeção, tá? Bom, principais pesquisas amostragem institucionais do IBGE. Então, é muito importante a gente entender o que o IBGE tem. É tanta coisa que é muito bom a gente saber um pouquinho mais do que ele pode nos oferecer. Primeiro, ele tem o que a gente chama de Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a gente chama de PNAD. Ele tem o objetivo de manter atualizada anualmente as informações levantadas pelo Censo Demográfico brasileiro em nível país, das unidades de federação e das principais regiões metropolitanas. Então, ele tenta levantar algumas informações aí anualmente. Então, vocês depois acessem o PNAD lá no IBGE, vocês vão também ter alguns números atualizados. Vocês vão perceber que, às vezes, você pode cruzar algumas informações, algumas informações sempre tem lá, informação de 2021, outra informação somente de 2010. Por quê? 2010 foi o último censo. Então, como o censo 2022 não finalizou, esse dado não está disponível. A contagem populacional já foi finalizada, mas algumas informações temáticas ainda não foram finalizadas. Nesse mês de fevereiro, existe uma previsão de se finalizar esses levantamentos temáticos. Então, pode acontecer de você achar alguns. Acho que até aconteceu na última aula, a gente viu lá, e foi tentar cruzar algumas informações e não tinha o mesmo ano. Então, às vezes, essa divergência ocorre justamente por isso, porque são várias formas de coleta. Então, muitas delas é anual, muitas de 5 em 5 anos, outras de 10 em 10 anos, tá? Bom, como a amostra do PNAD é menor que a do censo, por questões de custos, porque né, envolve custo e agilidade na coleta, a pesquisa não vê a desagregação de seus dados na escala municipal. Então, você consegue ter o PNAD em nível federal, em nível brasileiro e de algumas cidades maiores.
como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, por aí vai, tá? O PNAD foi criado em 1967 e ele, então, vem passando reformulações conceituais e metodológicas e tornou-se fundamental para atualizar os indicadores do país e dos estados. Os temas dele aqui, ó, isso aqui eu trouxe um recorte do caderno didático, mas basicamente ele trabalha com características domiciliares, gerais da população, educacionais, migração, muito parecido com o censo, né? Mas algumas particularidades, tá? Depois vocês olhem com calma, por favor. Bom, aí surgiu a PNAD contínua, porque antes o PNAD não era contínuo, não era anual. Então, a partir de 2011, ele passou a ser anual, então ele passou a investigar as condições do mercado de trabalho do país, ele passou a considerar ali 210 mil municípios, domicílios, passou a considerar 3.500 municípios, e a cada trimestre, então, 2 mil agentes de pesquisa visitam algumas cidades. Então, a gente vê que não é todas as cidades brasileiras como o censo que ocorre, como o censo que ocorre de 10 em 10 anos, tá? Basicamente, ele adota as recomendações dos organismos internacionais, em especial a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e tem o intuito de garantir a comparabilidade com outros países. Então, ele tenta medir alguns números, alguns temas que geram indicadores que podem ser comparados com outros países, e a partir disso a gente saber como está o desenvolvimento do Brasil em relação aos outros países. Bom, também o IBGE tem o que a gente chama de pesquisa mensal de emprego, porque houve a necessidade de se ter ali informações para o governo, agentes privados, sociedade civil, para acompanhar a conjuntura macroeconômica do país. Então, essa pesquisa também é realizada nas principais regiões brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as principais capitais, né? É uma amostra, então, por amostra, você consegue acompanhar alguns quesitos do emprego, como taxa de ocupação, taxa de desocupação, pessoas em idade ativa, pessoas economicamente ativas, pessoas não economicamente ativas, e por aí vai. Essa amostra, gente, estatisticamente falando, existe um número mínimo que você pode investigar e que esse número mínimo representa proporcionalmente um todo, né? Então, quando eles fazem essa amostragem, existem as margens de erros, né? É como se fossem aquelas pesquisas eleitorais que a gente vê na televisão o tempo inteiro, né? 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, mas ele procura representar ali, por meio de amostra, o retrato de um todo, de toda uma população, né? Então, a maioria dessas pesquisas são feitas assim, com exceção do censo. Eu vou acelerar aqui, que nosso tempo já está correndo. Bom, também ali na década de 80, foi implantada em São Paulo, região metropolitana, na Fundação SEAD, DIEESE. Vocês já devem ter ouvido falar desse nome DIEESE, ele sempre também está passando aí por fontes de dados, né? E aí outras regiões metropolitanas brasileiras foram contempladas e aí foi implantado o que a gente chama de Pesquisa de Emprego e Desemprego, o PED. O PED, então, é uma outra fonte de dados que vocês podem encontrar, tá? E aí você vai ter uma pesquisa periódica sobre o mercado de trabalho. Os resultados você pode encontrar aqui nesse endereço, www.cadseade.gov.br, tá bom? Bom, além do PNAD e do PME, nós temos também o que a gente chama de POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar. Essa pesquisa é realizada de 5 em 5 anos. Ela cria proporções em relação ao orçamento familiar, ela mede a inflação, ela usa pauta de consumo, gastos e produtos, qualidade de vida, então é mais nesse aspecto, né? Trabalha o orçamento familiar, o seu consumo e qualidade de vida. Então, se você precisa conhecer um pouquinho mais sobre o comportamento do consumidor, essa POF, a Pesquisa de Orçamento Familiar, do IBGE, consegue te ajudar a compreender mais, tá? Ela é realizada de 5 em 5 anos. Vocês vão encontrar lá, né, esses dados aí de 5 em 5 anos, as tabelas de 5 em 5 anos. Envolve orçamento doméstico no quesito de habitação, saúde, educação, transporte, os custos de vida, essas coisas todas, tá? Tudo tem a ver com o consumo, comportamento do consumidor. Bom, nós temos também a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, MUNIC, que foi uma iniciativa do IBGE,
para ajudar a entender melhor os municípios. Os resultados estão disponíveis no seu site do IBGE. Essa Munic nada mais é do que um conjunto de informações que tem a ver com a estrutura administrativa do município, o nível de participação e formas de controle social desse município, existência de legislação e instrumentos de planejamento municipal, disponibilidade de recursos para a promoção da justiça e segurança, existência de equipamentos específicos de comércio, serviços da indústria cultural e lazer, bibliotecas públicas, livrarias, jornais públicos, ginásios, etc. Olha só que interessante. Quando você pega um indicador que mostra o desenvolvimento econômico de uma cidade, você cruza com esse Munic, você vai perceber que, às vezes, o município está deixando de desejar ou não. Ou seja, comprova que o município precisa desenvolver algumas ações estruturais, algumas ações de controle sociais, e a prova de que não está tendo esse controle social, por exemplo, é um indicador lá de violência, né? Então, se você cruza esses indicadores com outros, você consegue ter algumas respostas interessantes e, consequentemente, criar ações que possam ser efetivas para mudar a realidade daquela população, né? Bom, nesse Munic, você consegue construir indicadores para retratar o grau de participação e controle popular da ação pública e também consegue ter indicadores para caracterizar o estágio de desenvolvimento institucional das atividades de planejamento e gestão. Aí aqui, por exemplo, ó, alguns exemplos. De 2002, houve levantamento aqui da organização da estrutura de gestão do meio ambiente, a Agenda 21. 2003 teve organização, eventos e equipamentos públicos na área de esportes, na área de assistência social, na área de cultura, na área de serviços públicos. Então, você consegue ver do ponto de vista de gestão do município o que está acontecendo que pode impactar em outros indicadores, né? Então, é bem interessante esse Munic também. Nós temos também a pesquisa assistência médico-sanitária, que chama AMS, onde vai ter um censo aí dos estabelecimentos de saúde no país. Quem trabalha em algum hospital ou na Secretaria de Saúde sabe que é uma área que tem muitos dados, muitos números, muitos indicadores, né? Que os hospitais eles trabalham o tempo inteiro em cima desses indicadores. As clínicas trabalham em cima desses indicadores. Então, se os hospitais têm esse controle já bem maduro, existem muitos sistemas, não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, o MV. O MV é um sistema que quase todos os hospitais buscam ter implantado na sua gestão, e, consequentemente, se esses hospitais estão tendo essa gestão informatizada, os números estão lá sendo coletados bonitinhos. Então, esses números são repassados para alguém. Para quem? Para o governo, municipal, estadual, federal. Então, isso alimenta muito bem. A área de saúde é uma área muito sistematizada no sentido de ter sistema de informação. Então, é uma área que você consegue ter muitas respostas. O próprio hospital tem a sua rotina dessa forma. Então, é uma área que você consegue ter muitos números, né? Então, essa pesquisa de assistência médico-sanitária, ela vai ser um censo de estabelecimento de saúde no país, onde você vai ter ali a identificação do volume e qualificação de pessoal, equipamentos e recursos disponíveis para atendimento médico sanitário à população, e por aí vai. Então, além disso, nós temos o DataSUS, que nós já conversamos sobre isso também, onde vai ter essas informações que eu citei, né? Onde você vai ter informação de óbitos, de atendimentos de acidentes, né? Você consegue descobrir qual a época do ano que tem acidente, maior procura por ortopedia, maior procura por pronto-socorro. Você consegue descobrir, por exemplo, que a população procura as unidades de saúde de forma equivocada, que ela procura, por exemplo, um pronto-socorro porque está com febre, e aí você descobre que essa população, para ser melhor atendida, ela deveria ir para a unidade básica de saúde, que o pronto-socorro acaba sendo sobrecarregado, mas pela procura equivocada da população. Então, tudo isso acaba tendo essas conclusões, né? Nós temos também o PNSB, que é a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, onde você vai ter um quadro informacional do abastecimento de água, esgotamento sanitário, tratamento de resíduos, limpeza urbana, sistema de drenagem urbana. Também tem indicadores aí sobre a estrutura e qualidade de serviço de infraestrutura urbana,
Isso tudo vai ajudar a entender a cobertura populacional desses quesitos aí em termos de saneamento básico. Também muito importante para se evitar doenças, para se conhecer o desenvolvimento de uma cidade. Então, quanto mais indicador você cruza, mais sólida vai estar a sua informação, mais sólido vai estar os seus dados, tá? Bom, uma forma de coleta muito importante que nós temos, assim, já há muito tempo, inclusive, é o registro civil. A gente, assim, acha, assim, é um serviço que todos nós passamos, né, várias vezes durante a vida, nós passamos quando nascemos, nós passamos quando casamos, nós passamos quando divorciamos, nós passamos quando tem um óbito na família. Então, o registro civil é uma das fontes mais antigas de informação periódica que nós temos no Brasil, né? É uma das formas que você tem de construir indicadores sociais muito grande. Se você consegue descobrir que está tendo muitas mortes num determinado município, você consegue correr atrás ali das mortes, descobrir o porquê dessas mortes, por aí vai. Né? Mas é um indicador importante, né? A quantidade de nascimentos, enfim. Então, o registro civil foi instituído no Brasil em 1888, cujo objetivo era dar um caráter legal aos eventos vitais de nascimento, óbito, ato civil, casamento, opções de nacionalidade. Isso foi direcionado ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário delega aos cartórios esse registro civil. Né? Em outros países, o registro civil, quem é responsável por esse registro civil são as prefeituras. No Brasil, existe essa particularidade, que são os cartórios, não o Poder Judiciário que é responsável por eles. Né? Bom, essas informações básicas de mortes, nascimentos, são compiladas pelo IBGE, e alguns órgãos estatísticos, alguns órgãos estaduais também trabalham essas informações, né? E elas são publicadas nas estatísticas do Registro Civil. Então, existe essa publicação, estatística do Registro Civil. No entanto, a qualidade desses registros, a gente já comentou um tempo atrás aí, existe uma questão séria sobre o registro civil, né? Não sei se vocês viram, por exemplo, no Fantástico, um senhor que trabalhava sobre regime de escravidão, ele não tinha registro civil ainda, né? E aí, então, isso acontece ainda no Brasil, né? Então, você não consegue saber, não consegue ter ainda 100% de cobertura de registro civil, né? Não consegue ter 100% de cobertura de pessoas que nascem. Existe um esforço do Poder Judiciário de colocar, às vezes, o registro civil dentro do hospital, justamente para tentar agilizar e facilitar esses registros, né? Então, isso não está completamente assegurado no país, o que acaba impactando negativamente os indicadores, né? Então, se o registro civil, não, por mais que ele seja formalizado, mas não se tem alguém que nasce na zona rural e não faz o registro civil, é menos uma pessoa que o Brasil, o poder público, conhece que nasceu ali naquele momento. Aí tem que se ter outras formas de se saber que aquela pessoa existe, né? Que ela está na zona rural, não foi registrado o seu nascimento, então, de alguma forma, ela vai acabar surgindo aí no sistema público e vai acabar sendo contada, digamos, né? Pelo poder público. Bom, e aí, a gente também precisa conversar um pouquinho. Deixa eu ver quantas horas são. Bom, a gente então tem o quê? 15 minutos, não é isso, Alessandro? Sim. Até 9h10? Ok, tá bom. Bom, e aí, além de a gente conhecer essas fontes, conhecer as opções que o IBGE tem, também é importante a gente conhecer, entender que os registros administrativos, cadastros públicos e dados de programas também são importantes. Então, além do IBGE, há um esforço de várias instituições públicas em disponibilizar informação de seus cadastros e registros de forma mais periódica. Esses órgãos, né, existem os órgãos estaduais de estatística, como já citou, os ministérios da saúde, da educação, do trabalho, do desenvolvimento social, da previdência social, da cidade, Secretaria de Tesouro Nacional, todos eles têm um esforço de estar gerando números, né? Esse esforço é além do IBGE. O IBGE ele pode aproveitar esse esforço e também gerar indicadores interessantes para a gente, né? Mas nada impede que a gente também pegue esses números e crie indicadores interessantes, tá?
que eu queria que vocês entendessem. Então, além de ter as instituições aí formalizadas para essas estatísticas, nós podemos tomar a iniciativa de ter também, de buscar algumas informações, gerar novos números, que ainda não, gerar novos indicadores, que ainda possivelmente não, que ainda não existem, ou que talvez não contemplem ali aquele contexto que você precisa atuar, aquela cidade, aquela região que você precisa atuar, né? Esses órgãos, eles disponibilizam informações bastante específicas em escopo temático e escala territorial, e seus registros e sistemas de controles internos, eles podem ajudar, então, a construir esses indicadores. Então, é muito importante que a gente conheça, além de ter as fontes oficiais, as instituições responsáveis pela estatística e pesquisa, a gente tentar entender que existem outras instituições que podem ter números sim, né? O interessante é saber onde encontrar esses números. O Ministério do Trabalho, ele foi um dos primeiros a ter esse tipo de sistematização. Ele passou a ter um monitoramento social. No caso, na década de 70, se chamava Ministério do Trabalho, né? A gente teve mudança ao longo do tempo, mas naquela época era isso. E aí o Ministério do Trabalho, ele possui dois sistemas de informação. Ele possui a Relação Anual de Informações Sociais, que é a RAIS, que ela obrigatoriamente, anualmente as empresas são obrigadas a declarar a RAIS, é tipo imposto de renda da empresa, mas não assim com informações basicamente financeiras, né? São informações de emprego, né? Dos seus empregados, né? Então, ela acaba levando informações das empresas e dos empregadores de mão de obra, e o Ministério do Trabalho consegue controlar isso. Então, a RAIS, por exemplo, você consegue fazer muita coisa com ela, você consegue saber a quantidade de empregos formais existentes no Brasil, a média de salário, o tipo de ocupação, a classificação brasileira de ocupação, você consegue estabelecer aí uma divisão por categoria, saber quantos profissionais existem, quantas pessoas existem em determinada ocupação, né? Então, a RAIS é um censo administrativo sobre o mercado de trabalho. Todos os estabelecimentos e pessoas físicas que tenham mantido alguma relação de emprego no ano precisam, em algum momento desse ano, apresentar a declaração anual. Né? Então, todo ano é obrigado a apresentar, todo ano. Os contadores já sabem disso, os contadores já têm, né? Já conhecem essa prática, e as empresas que não conhecem precisam se adequar a isso. Né? E aí, existe também a classificação das ocupações que eu citei agora há pouco, o que levou ao que chama de CBO censo, que é justamente fazer com levantamento de informações em cima da RAIS, para conhecer um pouquinho sobre a categorização que se existe dos empregos do ponto de vista ocupacional, ou seja, determinada profissão, como é que está ali a média salarial da profissão, a média de idade, quantas mulheres e homens trabalham naquela profissão, qual é a média salarial daquela ocupação por cidade, por região brasileira, região sudeste, nordeste, e por aí vai. Né? Quanto ganha um pedreiro na região nordeste, qual a média salarial de um pedreiro na região sul. Então, o CBO Censo consegue fazer esse cruzamento, o IBGE faz isso, então você consegue ter essa informação também. Temos também o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, onde você vai ter características básicas dos empregados, como sexo, idade, escolaridade, salário, funções exercidas, o setor de atividade dos estabelecimentos, número de admissões, desligamentos. Então, o CAGED procura completar aí a RAIS, né? A RAIS acaba sendo declaração anual e o cadastro geral acaba sendo ali algo mais voltado para o empregado, né? Bom, além de ter isso no Ministério do Trabalho, do ponto de vista da educação, na área da educação, nós temos o EduData Brasil. Vocês podem procurar no Google, vocês vão encontrar lá. É do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Vai se ter o quê? Que a gente chama de censo escolar. Informações sobre o ensino pré-escolar, fundamental, médio, e também o censo ensino superior. Ou seja, quantos alunos estão matriculados? Como é que está o nível de alfabetização desses alunos? Né? Qual que é o nível os indicadores que tem a ver com a qualidade da escola, né? E tudo isso, então, gera
informações acerca das matrículas, evasão, aprovação, volume de alunos, características básicas dos equipamentos dessas escolas, edificações existentes, pessoal técnico administrativo, professores, formação e titulação desses professores. Então, tudo isso, né, do Data Brasil vai ter, tá? Aí nós temos também os indicadores do SAEB, o Enem, o IDEB, que a gente já comentou aqui um tempinho. Tudo isso é fonte que pode ser utilizado, está tudo na área da educação, tá? Na saúde, nós temos lá no Ministério da Saúde, nós vamos ter, eu já falei daquele monte, né, de coisa que tem no hospital, pelo DataSUS, a gente vai ter estatísticas de mortalidade, programa de vacinação, notificação de nascimento, informações em nível municipal e do SUS, né? Então, só se você pensar que o SUS está em todo o território brasileiro e que ele é todo informatizado e que ele gera informações nos seus sistemas, aí o olho da gente já brilha, né? Ou seja, opa, a área da saúde tem muita informação. Então, o DataSUS está disponível para isso, tá? Deixa eu acelerar aqui um pouquinho, gente. Na área de desenvolvimento social e combate à fome, nós temos um painel muito interessante, tá, gente? É um painel de dados abertos da matriz de informações sociais. Ele está desatualizado, se você tentar pegar dados de 2022, não tem, infelizmente, não sei porquê, não sei se as áreas do governo anterior não atualizaram, mas se você procurar ali até 2021, tem. Ele gera gráficos de volume de recursos, por exemplo, do Bolsa Família, de pessoas atendidas, enfim, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os programas sociais, o painel de dados abertos de matriz de informações sociais, ele vai te mostrar isso. É um sistema de monitoramento dos programas, projetos e ações sociais conduzidas para essas pastas aqui, ó, de desenvolvimento social e combate à fome. É uma época que, né, eu falo áreas porque junta, separa, hoje em dia mesmo já separou, né? Então, desenvolvimento social está numa área, combate à fome está em outra, peça da cidadania, mas enfim, o fato é que esse painel, ele consegue, esse painel, se eu não me engano, está dentro do desenvolvimento social, do Ministério do Desenvolvimento Social. Ele vai ter lá essas informações que vão te mostrar aí as aplicações dos recursos em relação aos programas sociais. Bom, nós temos o CAD único também, ali do Ministério do Desenvolvimento Social, nessa área, onde você vai ler, conhecer indicadores que mostram, identificam a condição socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. Então, você pode, inclusive, para ter direito ao Bolsa Família, a pessoa tem que estar cadastrado e ser acompanhado nesse cadastro, né? Então, o CAD único também pode gerar informação interessante para você. Bom, algumas características aqui desse CAD único, eu vou pular por causa do nosso tempo. Nós temos também o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que está ali dentro da área de Previdência Social, uma outra base de dados, onde você vai ter ali vínculos empregatícios, contribuições previdenciárias, você pode trabalhar aí em cima de indicadores que têm a ver com a aposentadoria, com expectativa de vida, então tudo isso pode ser encontrado dentro desse Cadastro Nacional de Informações Sociais. E esse cadastro, inclusive, ele pode, quando ele for cruzado com o CAD único e RAIS e CAGED, você pode complementar e conhecer um pouquinho mais, porque a RAIS e o CAGED somente atuam em cima daqueles empregos formais. No CAD único, por exemplo, você vai conseguir pegar o pessoal que não tem emprego formal, né? E na Previdência Social também pode ser que você pegue alguém ali que não tenha, e não esteja empregado, ou paga uma previdência, ou esteja aposentado, enfim. São indicadores que complementam um ao outro, tá? Dependendo do seu objetivo. Nós temos também ali, também é muito interessante, que no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esse instituto ele disponibiliza, gente, mapas para você utilizar em geoprocessamento. Ele tem um chama Sistema Nacional de Informações das Cidades, onde você vai integrar com os dados estatísticos e gerar gráficos em geoprocessamento, como esse na tela aqui, tá? O geoprocessamento é uma área onde você pode, estatisticamente, trabalhar dados de forma geográfica. Ele mostra um mapa e fala, por exemplo, na sua cidade, quais são os bolsões de pobreza. Ele vai mostrar na sua cidade quais são os bairros que ainda não foram vacinados contra a Covid. Ele vai mostrar aí no estado de Minas, vai destacar
por meio de cores ou o que for, quais são as cidades que estão com IDH menor, né? E que se deve atuar de forma exata. Então, visualmente, é muito interessante você trabalhar esses gráficos. Então, o INPE, você pode encontrar alguns gráficos e cruzar com outros indicadores e ter aí alguns gráficos bem interessantes. Deixa eu pular isso aqui, gente, senão a gente vai ter tempo, não. Depois eu vou mandar os slides, se vocês quiserem ler com calma, tá? Vocês vão ler o caderno didático, né? Os slides têm algumas coisas que complementam, tá? Se vocês quiserem ler com calma. Mas, basicamente, gente, aí a gente chega aqui na página 78, que, inclusive, esse quadro que está na tela aqui é o quadro que, no Fórum de Discussão 3, eu peço que vocês escolham dentro desse quadro aqui alguma dessas fontes aqui e trabalhe em cima dela, né? Daqui a pouco eu vou explicar aqui o fórum, mas é esse quadro aqui. Esse quadro ele vai citar alguns sites de fontes, né? De alguns órgãos que a gente não conversou ainda, por exemplo, a ANIPS, que é um órgãos estaduais de estatística, a Associação Nacional de Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística. Lá você pode ter lá vários sites, várias informações estatísticas também que você pode utilizar. E aqui eu queria só finalizar, gente, para mostrar para vocês, assim, o tanto que você pode trabalhar em cima dos indicadores. Se você não tiver um indicador que seja possível de usar, que não seja exatamente o que você precisa, você pode criar um. Aí eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que eu participei lá em Brasília. O que aconteceu? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, convidou a universidade onde eu fazia doutorado para fazer um trabalho estatístico, fazer um trabalho que a gente chama de predição. Queria entender melhor o comportamento de reclamação dos consumidores da Anatel, porque a Anatel é uma agência que recebe as reclamações das operadoras e das TVs, por assinatura e por aí vai, né? Desse serviço de telecomunicação. E aí a gente foi e buscou um monte de indicador, todos os indicadores possíveis, numa série temporal. A gente tinha ali a quantidade de reclamações por serviço, a gente também tinha a quantidade total de reclamações de cobrança indevida e por aí vai. A gente tinha um monte de informação. E a gente criou um modelo metodológico mesmo, para a gente cruzar as informações. Então, a gente cruzou, por exemplo, a gente chegou à conclusão, através de cálculos estatísticos, que a gente consegue comparar a taxa de eventos de violência, de homicídios, por pessoa, por estado, em relação às reclamações, tá? A gente viu também o PIB por pessoa, por município, proporção de homens empregados por meio da RAIS. Por que surgiram esses indicadores aqui? Porque a gente colocou vários indicadores e os únicos que deram significância estatística, ou seja, que tem a ver com esses dados de reclamações, foram esses. Isso aqui trouxe várias respostas para a Anatel. A Anatel, por exemplo, descobriu que quanto maior o nível de alfabetização da pessoa, maior a probabilidade dela reclamar. Então, as pessoas mais escolarizadas reclamam mais. Tá? Então, ela não tinha essa informação ainda. Então, através desses indicadores, ela pôde entender um pouquinho mais o que a gente chama de comportamento e reclamação do consumidor. O que eu quero dizer? Se você não tiver um indicador disponível, você pode procurar um instituto de pesquisa, a UENG, a UFMG, a Unimonte, o Instituto Federal, procura um pesquisador, cria um projeto de pesquisa, cruza os dados e vai retornar para você algumas informações e você vai ter um indicador ali próprio para você atuar e gerar ações de programas públicos, tá? Então, no final, eu queria trazer esse recado para vocês, que vocês podem criar indicadores, vocês podem buscar dados estatísticos, você pode dizer assim, eu não faço ideia, eu não sou estatístico, não sei para onde vai. Procura um professor de uma universidade, ele vai saber o caminho de como chegar lá. No caso aqui, a Anatel procurou o NB e deu certo. Aí teve o resultado da pesquisa e ficou bem interessante, tá? Bom, a gente está com 1 minuto aqui, só para a gente finalizar. Esse fórum de discussão 3 foi aberto às 0 horas de hoje, né? Ele é um tópico apenas. Quanto mais você participar, melhor. Aí a gente espera que você faça a sua postagem conforme a orientação, que você comente nas postagens dos seus colegas, e quanto mais você comentar, mais pontos você vai ter, você garante os 5 pontos. A partir do quadro 12 da página 78, caderno didático,
escolha algumas publicações citadas e sistematize uma análise comparativa de um município, a sua escolha, e o Estado de Minas Gerais. Ou seja, pegue o indicador de um município, compare com o indicador estadual. Agora, reflita sobre esses dados. O município apresenta-se melhor nos indicadores do que na média estadual? Ou seja, o município acompanha a média estadual ou não? É o contrário, ele está melhor, está pior? Enfim, isso eu gostaria que vocês fizessem. Pessoal, muito obrigado. Nós temos que correr hoje, muita coisa para conversar. Alguma dúvida? Nenhuma pergunta? Não, aqui no chat não tem nenhuma pergunta, não, professor. Ok. Tá aparentemente tudo tranquilo aí. Muito boa a aula, Tá, gente. tá? Tá ótimo. Desejar aí uma boa noite a todos e até a Boa próxima noite. aula. Obrigado, gente. Um abraço, viu? Boa noite, pessoal.